querida, porque é uma das relações mais verdadeiras que você vai ter. Você vai mentir para o seu médico? Muito bom. Me fala uma coisa. Qual que foi um código que você leu da natureza, assim, que eu chamo de código, que é uma forma de decifrar. Olhando para a informática, às vezes as pessoas ficam, por que o Marçal fica falando código? Código para mim é o seguinte, um programador ele escreve uma linha de comando, aquilo ali, a formação daquilo, o funcionamento daquilo é um código. Se, por exemplo, você descobriu a riqueza, você conseguiu acessar esse código. Aí tem gente que pensa, não, eu não nasci para ser rico. Não, você não pegou o código da riqueza, que é a sabedoria, a prosperidade, a riqueza é a relação da árvore lá, a semente, o crescer da árvore e o fruto lá na ponta, lei da semeadura e da colheita. O que você leu na terra? O que você leu que você fez assim, uau? O que você leu às vezes na medicina, no casamento, na sua relação com Deus, ou na sua relação com seus seguidores? Alguma coisa que você viu, não precisa falar assim, inventei, mas que você leu, que é um código que você fala, isso aqui mexe comigo. A pergunta é, qual o código do Muse? O que o Muse olhou para a natureza e interpretou? Vou te dar um exemplo. Tá. Meu filho que tem 10 anos hoje, quando ele tinha 6, a gente estava voltando de uma corrida, que eu estava no Campeonato Brasileiro de Mercedes-Benz, e ele foi comigo e voltando, ele viu um cavalo correndo no pasto, aí ele falou assim, o homem não criou o carro. Aí eu olhei e falei, e? Aí ele falou, o homem copiou o cavalo. E aí, sabe o que é interessante? Que o homem realmente fez isso. A relação da potência do motor chama cavalo-vapor. O Carl Benz que fez, não criou um carro, ele criou uma charrete para excluir o cavalo. E aí depois virou essa motorização e esse negócio que a gente chama de carro. Só que ele não ouviu ninguém explicando isso. Ele bateu o olho na natureza e falou assim, ninguém criou isso. Foi a cópia daquilo. Ou seja, essa relação, eu acho isso impressionante. E um cara como você, tão em paz assim, que código que você leu da natureza que você, nessa hora que você leu, você falou, caramba, mano, que coisa massa, que coisa impressionante. O que você conseguiu interpretar da natureza? Sobre o tempo, Pablo. Tempo? Tudo tem Fala seu disso. tempo. O tempo, primeira coisa, o tempo é difícil de ser determinado na nossa alma, porque a gente tem o tempo da nossa ansiedade, o tempo da nossa agonia, a gente tem o tempo da nossa tristeza, a gente tem o tempo do nosso fracasso, a gente tem o tempo que a gente gostaria, da nossa expectativa, que queria que as coisas acontecessem. A vida não é assim. Para você montar um casamento, são décadas. Seu casamento começa no primeiro dia de namoro, com o respeito que você tem com a pessoa que você escolhe. A sua carreira são outras décadas. E eu vejo um monte de gente querendo ser famoso antes de ter sucesso. Sendo que a maioria das pessoas de sucesso não estão nem aí para ser famoso. Eu vejo o que é o tempo em relação à percepção da riqueza. Precisa passar tempo para você ver que aquele carro de 1 milhão que você comprou, ele só tem um significado. Te lembrar o quanto você trabalhou. E não que você é melhor que outra pessoa. E quando você entende que as coisas elas têm valor e não preço, você entende que a coisa mais importante para você, ou pelo menos que foi para mim na minha vida, foi entender que cada coisa tinha o seu tempo. Você tem o tempo do atrito, você tem o tempo do perdão, você tem o tempo do problema, você tem o tempo da solução. Agora, de tudo que você pode fazer, se você não tiver tempo para você, o resto vai ser tudo em vão.